Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria, tudo bem? Você já sabe, eu sou a pastora Ana Cláudia Lemos, da Igreja Apostólica Comunhão Cristo, que fica aqui em Santa Luzia, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ai, meu Deus, e hoje eu quero trazer mais uma palavra que a minha amiga me contou para vocês. Eu tô com aqui meu coração ardendo. Ai, meu Deus, Daniel na Cova dos Leões. Você já ouviu falar dessa história? Pois é. Eu tô aqui com ela, com a minha amiga. Eu vim falar dessa história para você. Que projeto é esse de Deus colocar um dos seus filhos dentro de uma cova, permitir que seu filho, o seu servo, o seu filho Daniel, fosse para dentro de uma cova e ficasse ali com os leões, com a possibilidade de ser devorado. Meu Deus, Deus tem seus projetos maravilhosos. É disso que eu quero falar com você. Daniel estava ali sendo governado pelo Dário, né? Era um rei que gostava muito dele, e esse rei constituiu governadores para o seu território, e três como se fosse assim, prefeitos e 3 governadores. E Daniel era um desses governadores que estava ali liderando sobre aquelas pessoas, aqueles prefeitos e tudo mais. Mas é disso que eu quero falar. Eu quero falar da inveja que Daniel sofreu por se sobressair, sabe? Ele foi levantado a governador dentre 3 pessoas, e ele se sobressaiu. Se sobressaiu porque em Daniel havia outro espírito. Ai, meu Deus do céu, eu amo a palavra de Deus. Eu queria tanto ter vivido tudo isso realmente lá. A Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu creio demais. Eu quero que você se abra para essa palavra de Deus no seu coração hoje. Sobre, sabe, perseguição que a gente sofre. Eu sempre falo que a perseguição serve para mostrar para você quem você é, sabia? Aflora em nós uma força, né, que a gente não conhecia que realmente tinha. E Daniel sofreu isso, essa perseguição, essa inveja, foi porque ele se sobressaiu. Ele foi ordenado a governador, e no meio daqueles 3 ele se sobressaiu porque ele tinha um espírito diferente. E por ele ter um espírito diferente, por ele se sobressair no meio deles, ele foi invejado. E um plano se levantou para destruir a vida de Daniel. Preste atenção se essa não é a sua vida e não é a minha, que quando a gente sobressai em alguma área da nossa vida, se levanta logo aquilo que é inveja para tentar nos destruir, tirar a nossa estrutura. E a palavra de Deus diz que foi assim com Daniel. A minha amiga me conta coisas, ai meu Deus do céu, que amiga maravilhosa, sabe, que traz essa iluminação para a nossa vida. Ela disse que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E quando nós temos entendimento da palavra, tudo se abre. A gente começa a entender exatamente tudo, o contexto, o texto do momento. E a palavra de Deus diz que por ele se sobressair, esses homens fizeram um decreto que em 1 mês, 30 dias, ninguém podia orar. E eles sabiam que o diferencial de Daniel estava em servir a Deus, em ser filho de Deus, em buscar a Deus. A palavra diz que ele orava 3 vezes por dia. E era isso que o inimigo queria tirar dele, essa comunhão com Deus. E aí foi feito esse decreto para que em 30 dias ninguém se levantasse em oração para pedir nada a nenhum Deus. Ai meu Deus, eu tenho que rir porque é impressionante. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não se deixa abater, nem faz a vontade do diabo. E aí a palavra de Deus fala que depois que fez o decreto, olha só, Daniel, pois, quando soube que a escrita estava assinada, entrou em casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas, abriu a janela. Oh, meu Deus do céu! Ai, meu pai, 3 vezes por dia, e punha-se de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Ah, é?
perseguindo, estão querendo me matar. Eu não posso orar? Mexeram naquilo que era precioso para mim, que meu contato, minha comunhão com Deus. Eu vou orar mais ainda. Eu vou continuar fazendo exatamente o que eu sempre fiz. Vou continuar orando, ainda que tenham feito um decreto. E se por causa disso eu tiver que morrer, porque a Escrita dizia que quem fizesse isso seria jogado na cova dos leões. Mas havia um propósito de Deus. Eu sempre falo que Deus, Ele testa os seus filhos e Ele quer realmente usar os seus filhos para que o nome dele seja engrandecido. Então se abra para a palavra de Deus. Se esse é o teu contexto, é o texto do seu momento, sabe? É o momento que você está vivendo de perseguição, daquilo que é mexer na sua fé, sabe? De você ser pressionado, sabe? E o diabo falar para você, se você fizer, se você orar, se você for, sabe? Continue orando, querido. E Daniel, quando soube daquilo, que ia ser jogado na cova dos leões, se ele orasse, ele foi fazer exatamente a mesma coisa que ele sempre fez. Ele foi orar, abriu a janela e começou a dar graças a Deus. Não permitiu que aquele decreto quebrasse a sua aliança com Deus. Não permitiu que aquela inveja, aquela perseguição, aquele sentimento de morte, aquela conspiração bloqueasse, impedisse a ele de orar e ter a comunhão dele com o seu Deus. E exatamente havia um propósito de Deus naquilo tudo, porque Deus sempre quer engrandecê-lo, trazer a glória de Deus na nossa vida através das nossas adversidades, das nossas também atitudes perante a vida e todas as dificuldades. E com certeza, se havia um decreto determinado pelo rei, Daniel tinha que ir para a cova, tinha que ser cumprido, era a lei. Mas olha o espírito de um homem, realmente ele era diferenciado porque ele tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. E o rei ficou desesperado. Agora ele vai ter que ser jogado na cova. A Bíblia fala que o rei Dário, interessa que Daniel estava lá, sendo conduzido para a cova, para a morte. E o rei falou, olha Daniel, se o seu Deus quiser te livrar, ele vai te livrar. Foi para casa, não conseguiu comer, não conseguiu dormir, pensando naquilo que era o seu querido Daniel. Sem querer ele estava intercedendo por aquele homem de Deus. Sabe, querido, existe um propósito em todas as coisas. Você não acha que era da vontade de Deus que Daniel fosse para a cova dos leões? Era da vontade de Deus, sim. Mas como assim, pastor? Através daquilo ali, o nome do Senhor ia ser engrandecido em toda aquela nação. Através de você, das suas adversidades. É como Jesus disse para Marta, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E Deus usa as nossas dificuldades, as pressões que nós sofremos para que nós, ao passarmos por aquilo ali, como diz a palavra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. É disso que eu falo, que Deus espera dos seus filhos atitudes perante a Ele, saber que Deus, se Ele quiser livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, Ele não vai livrar. Que seja feita a vontade de Deus. Daniel foi para a cova. E quando chegou de manhã, o rei gritou. Chegando perto da cova, o rei gritou, Daniel, servo do Deus vivo, será que seu Deus te livrou? Ai, meu Deus, será que ele pôde te livrar da cova dos leões? E Daniel falou, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque fui achado em minha inocência diante deles. Também contra ti, ó rei, não cometia nenhum delito. Aprende uma frase que eu vou te dizer. Se você estiver com a verdade, Deus sempre vai advogar a sua causa. Não adianta perseguidores se levantar. Não adianta tramas diabólicas. Sabe quando a gente passa por uma dificuldade? A primeira mentira do diabo que ele lança sobre você você está passando por essa pressão toda aí, Deus não está com você, querido. Lá dentro daquela cova,
estava lá o anjo do Senhor para fechar a boca dos leões e não permitir que nenhum fio do cabelo de Daniel, da cabeça de Daniel, fosse tocado, porque Daniel era um servo de Deus e nele se achou inocência. Então, se você estiver com a verdade, Deus advoga a sua causa. A cova não conseguiu impedir que Deus agisse na vida de Daniel de uma forma impressionante. E aí foi ordenado que aquelas pessoas que fizeram aquele decreto realmente fossem lançadas com as suas mulheres e tudo, e os leões se apoderaram dele e esmigalharam os ossos dele. Aquele que te persegue é assunto de Deus. Eu sempre falo isso, que a justiça de Deus é a melhor coisa. Ele fala assim, olha, não adianta você se irar, porque a vingança pertence a Deus, não a você. Então, deixe os seus perseguidores, sabe, com o Senhor. A justiça de Deus chega para todo mundo. E chegou para aquelas pessoas que prejudicaram a Daniel, tentaram prejudicar a Daniel. Mas por causa da atitude de um homem, foi feito também outro decreto, que em todo domínio, o rei falou assim, olha, eu faço um decreto pelo qual em todo domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e seu domínio não terá fim. O Senhor quer glorificar o nome dele através da sua vida e de toda essa dificuldade que você está passando, querido. Quando isso tudo acabar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, realmente ela se permaneceu firme diante de Deus e realmente esse é o Deus poderoso que pode livrar e livra e livrará. A palavra de Deus fala que no fim dessa história toda, Daniel ainda prosperou em mais 2 reinados. Ah, meu Deus do céu! É a posição de um homem de Deus, daquele que serve e sabe que Deus livra a quem Ele quer livrar. Então, querido, essa palavra que eu quero deixar para você. Você está com a verdade, Deus advoga a sua causa. Se você está com a verdade, Deus está com você. Então, fique nessa palavra. Assim como havia um propósito de Deus, uma permissão de Deus que Daniel fosse para aquela cova. Deus está com você. Não acredite na mentira do diabo dizer, agora eu estou na cova, Deus não está comigo. Aonde você estiver, no fogo, na água, sabe, em todas as suas dificuldades, nos tempos difíceis, parece que aflora em nós a nossa fé e a nossa certeza que é Deus que conduz a nossa vida. Essa era a certeza de Daniel. O Senhor tinha colocado ele dentro daquele país. Então, ele permitiu que o Senhor guiasse a vida dele, mesmo estando no vale da sombra da morte. Daniel sabia que Deus estava com ele, por isso não deixou de orar, não deixou de buscar a Deus em tempo nenhum, sendo mexido naquilo que era o seu relacionamento com Deus, mas não permitiu que isso fosse quebrado, nem diante de ameaça de morte. Então, querido, permaneça em conexão com o Senhor. Seja qualquer adversidade que você esteja passando, isso vai passar. E nenhum dos fios do seu cabelo será tocado se Deus não permitir, porque Ele tem o controle da sua vida. Então não adianta as tramas diabólicas, sabe? E tudo aquilo que são os intentos do diabo para destruir aqueles que são os filhos de Deus. Deus está com você. É isso que você tem que ter consciência. Que as nossas tribulações, as nossas leves e momentâneas tribulações produzirá um peso de glória. E lá na frente, do outro lado do rio, você vai dizer, Deus me livrou, bendito seja o nome do Senhor. Então, essa adversidade que você está passando é para exatamente glorificar o nome de Deus. Se você crer, tudo será para a glória de Deus. E Daniel pôde exatamente levar o nome do Senhor naquele território todo, estabelecer ali um decreto onde todos temeriam e temiam, iam temer diante da majestade de Deus. É o Senhor, é Deus que quer usar você, exatamente você, e essa situação difícil para provar para os seus inimigos que Ele não falha, que Ele continua sendo fiel. Então, Daniel, fique na cova, mas
sabendo que o anjo do Senhor está aí juntamente com você para te livrar e para te tirar dessa cova em honra, para exatamente você usar esta honra para glorificar o nome de Deus. Fica firme, Daniel, o Senhor te livrará. Fique com Deus. Um abraço carinhoso, apertado e demorado da pastora Ana Cláudia, tá? Fica com Deus. Se cuida, Daniel. Nada vai te acontecer. Esteja com a verdade. Deus vai divulgar a sua causa. Tchau, tchau. Fica com Deus. Se cuida.